Registros de objetos cruzando a atmosfera costumam ser espetaculares, mas explorar perspectivas inéditas é sempre uma experiência transformadora. No momento que vislumbramos um meteoro ou os destroços de um satélite se desintegrando no céu noturno, raramente conseguimos conceber a violência física e o caos térmico que ocorrem naquele momento. Agora, um astronauta na Estação Espacial Internacional conseguiu um feito incrível. Ele registrou uma reentrada da perspectiva do espaço. No vídeo de hoje você vai conhecer o registro real de uma reentrada da perspectiva do espaço. A reentrada de satélites desativados é um processo que transforma toneladas de alta tecnologia em um rastro de luz e detritos incandescentes. Quando um artefato em órbita perde sua utilidade ou esgota o seu combustível, ele se torna parte de uma nuvem de lixo espacial que ameaça outras operações. Para mitigar esse risco, operadores buscam desorbitar essas máquinas, forçando-as a mergulhar nas camadas mais densas da atmosfera da Terra, onde a resistência do ar encarrega de realizar uma limpeza térmica radical. O processo de desintegração começa bem antes desse impacto visual, nas camadas superiores da ionosfera terrestre. À medida que o satélite vai perdendo altitude, ele entra em contato com cada vez mais moléculas do ar, sofrendo uma grande pressão mecânica na estrutura e aumentando a temperatura externa devido à alta velocidade e o contato com as moléculas do ar. Antenas e painéis solares são as primeiras partes da estrutura a se soltarem, uma vez que são as partes mais frágeis e móveis do objeto. O calor gerado pela compressão do ar à frente do lixo espacial é tão extremo que inicia a vaporização de ligas metálicas. O alumínio, material predominante na maioria das estruturas de satélites, começa a derreter e entrar em combustão, criando a icônica cauda luminosa que pode ser vista do solo. Esse espetáculo visual é, na verdade, uma reação química complexa, onde o metal fundido reage com o oxigênio atmosférico, liberando óxidos metálicos que permanecem em suspensão na atmosfera por longos períodos. Um dos maiores desafios na gestão dessas quedas é a imprevisibilidade da fragmentação. Satélites não são blocos homogêneos, eles possuem tanques de combustível de titânio, partes feitas de aço e baterias protegidas que possuem pontos de fusão muito elevados. Enquanto a maior parte da carcaça se consome no ar, esses componentes robustos podem sobreviver à descida e atingir a superfície terrestre em velocidades terminais, representando um risco potencial para áreas habitadas. Para garantir a segurança global, agências espaciais utilizam modelos de previsão para direcionar reentradas controladas de grandes estruturas para o chamado cemitério de naves espaciais. Essa zona, localizada no Pacífico Sul, é o ponto mais distante de qualquer massa de terra firme. Ao realizar uma manobra de queima de motor final, os controladores conseguem garantir que o lixo espacial remanescente se deposite no fundo do oceano, longe de rotas marítimas ou centros populacionais. Contudo, nem toda reentrada pode ser planejada. Acontece que nem todos os satélites param de funcionar de maneira programada. Alguns simplesmente perdemos o contato e só. E isso é um problema, porque não dá para direcionar o satélite para o ponto Nemo, o ponto mais distante lá no Pacífico Sul, o que significa que ele pode reentrar em qualquer posição do planeta. Uma forma de mitigar o problema é justamente fazer com que o satélite seja construído com materiais mais frágeis, e quando eles reentram na atmosfera são vaporizados completamente antes de chegar ao solo. A visão privilegiada a partir da cúpula da Estação Espacial Internacional oferece uma perspectiva única sobre o destino final de objetos orbitais. Agora, no finalzinho de abril deste ano de 2026, um registro raro transformou a rotina de observação em um espetáculo de física atmosférica. Enquanto um astronauta monitorava o horizonte em busca de uma nave de suprimentos, o que surgiu abaixo dele foi um rastro incandescente de um detrito espacial, cruzando as camadas superiores da atmosfera sobre a África Ocidental, em uma trajetória de pura destruição luminosa. Diferente da observação feita por quem está no solo, onde o objeto parece cruzar o céu distante, a observação
observação orbital coloca o observador acima do fenômeno. Dali é possível perceber a profundidade da atmosfera, enquanto o fragmento de lixo espacial mergulha no oceano de gases que nos cerca. O brilho intenso que emana diretamente abaixo da estação revela a violência da compressão atmosférica, transformando o que era uma peça inerte de tecnologia em vários pontos de luz incandescentes. O momento mais fascinante desse registro foi a evolução da cauda do objeto, que se expandiu visualmente antes do colapso estrutural. Esse crescimento luminoso marca o ponto em que a integridade do satélite ou detrito é vencida pelas forças térmicas, expondo suas partes internas ao fluxo hipersônico. A fragmentação subsequente ilustra perfeitamente a desintegração em cascata. O objeto principal, sob pressão extrema, explode em múltiplos focos de luz, cada um seguindo sua própria trajetória de incandescência, até a completa vaporização. Esse processo, visto de cima, permite notar que a energia cinética se dissipa de forma caótica, espalhando os remanescentes de detritos em um padrão que lembra fogos de artifício silenciosos e, claro, letais para qualquer material que não possua proteção térmica. Na realidade, o astronauta estava procurando pela nave Progress, um veículo essencial para a logística orbital, e acabou, na verdade, testemunhando a morte de um outro objeto espacial. Para que um satélite permaneça em órbita, ele precisa manter uma velocidade de aproximadamente 28.000 km/h, um equilíbrio delicado onde a curvatura de sua queda coincide exatamente com a curvatura da Terra. No entanto, quando esse objeto se torna lixo espacial e inicia sua reentrada, essa imensa energia cinética precisa ser dissipada. Ao encontrar as primeiras camadas da atmosfera, o satélite ainda se desloca a dezenas de vezes a velocidade do som, o que transforma o ar à sua frente em uma barreira quase sólida e extremamente quente, transformando a estrutura metálica em objetos incandescentes. Ver esse objeto reentrando na atmosfera é um lembrete dos outros milhares de lixos espaciais que existem ao redor do nosso planeta. Essa aqui é só mais uma das outras possíveis reentradas que vão acontecer nos próximos anos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!